No Saber Direito desta semana, o professor Rogério do Nascimento Carvalho apresenta um curso inédito sobre direito do mar. Ele aborda os aspectos gerais e a geopolítica, as leis que delimitam regiões polares, como Antártida e Ártico, estreitos internacionais e canais de navegação, e ainda fala sobre o Atlântico Sul e a integração regional. Você não pode perder. Olá a todos e todas, estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Rogério Nascimento Carvalho, professor universitário e advogado, doutorando pelo Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Nesta aula de Direito Internacional, sobre o curso de Direito do Mar, vamos tratar dos estreitos internacionais e dos canais artificiais de navegação. Estamos já na nossa aula de número 3, e para essa aula, bem tanto quanto os temas anteriores e posteriores, indico a leitura desta obra do Paulo Henrique Gonçalves Portela, curso de Direito Internacional Público e Privado, onde vamos encontrar os subsídios para poder entender melhor a sistemática do direito do mar, bem como outras áreas de direito internacional. A importância maior de podermos entender os estreitos e os canais primeiro, surge pela necessidade do comércio marítimo. Mas antes de adentrarmos a esta questão, vamos entender que o mundo, conforme a sua configuração geográfica, tem certas falhas. Estas falhas por onde passa água. E essa água que passa onde tem como se fosse um canal natural, vamos entender este canal natural como o estreito, né? E há vários estreitos pelo mundo. E aquele que é construído pela ação humana, na qual você conecta duas áreas e faz um canal artificial, também vamos entender como forma que dá a aula de hoje. Canais artificiais e os estreitos são importantes para a consecução do comércio marítimo. Entretanto, estudar os estreitos dos canais artificiais são importantes para podermos entender as rotas de passagem marítimas, bem como o comércio marítimo que vem ganhando destaque no mundo globalizado. Já vimos e reafirmamos que a maioria do comércio global se dá pela fonte marítima, ou seja, o comércio marítimo é peça fundamental e essencial para a prosperidade das nações. E por que se constrói canais artificiais? Os canais artificiais são construídos ou foram projetados para diminuir distâncias. É muito fácil e muito simples de entender. Se fizéssemos um exercício abstrato do mapa mundi, nós perceberíamos que entre a Europa e a Ásia, praticamente precisaríamos dar a volta na África, lá no Cabo da Boa Esperança, bem lá no sul da África do Sul, na cidade do Cabo, para impedir que esse movimento faça com que haja demora no transporte marítimo e que aumente os custos, você precisava ter uma ideia para diminuir esses custos e ganhar tempo. É a partir dessa ideia que se constrói, por exemplo, o canal de Suez, localizado no Egito, para fazer com que a comunicação entre a Europa, a Ásia e o Extremo Oriente seja mais rápida, evidentemente trazendo segurança, economia e maior fluxo no comércio global. É dessa mesma ideia que vai se sedimentar a construção do Canal do Panamá, também que está entre os istmos das Américas, para evitar a passagem pelo Estreito de Magalhães, lá no sul da Argentina e do Chile, evitando assim que o comércio marítimo ali pela área do Caribe tenha que dar a volta ao mundo pela Rota Sul. Então, ambos esses dois canais, Suez e Panamá, eles têm o objetivo de diminuir o tempo das rotas comerciais, podendo fazer com que mais comércio seja produzido e mais comércio possa ser transportado num tempo cada vez menor. Entretanto, todos esses canais artificiais e esses estreitos também têm outros pormenores em disputa, os pormenores geopolíticos e geoeconômicos. Muitas vezes, tanto os canais quanto os estreitos, eles podem pertencer a um país ou ter sido dividido por dois países,
um país em cada lado da sua margem, seja do canal ou seja do estreito. Historicamente, conquistas de estreitos e de canais servem para trazer poder e força às nações às quais eles são dependentes. Recentemente, nós tivemos notícias do cargueiro Ever Given, que teve uma falha técnica apresentada durante a sua travessia no canal de Suez, no Egito. Essa falha técnica promoveu a interrupção do transporte marítimo por aquele canal, causando milhares de dólares de prejuízos diários e, de certa forma, reativando a antiga rota do Cabo da Boa Esperança, o que demonstra a importância geoestratégica destes canais para a confecção do comércio marítimo mundial. Estreitos e canais artificiais servem para rotas de passagem e também o tráfego marítimo comercial e que, de certa forma, são posições privilegiadas das nações que, doravante, querem refrear poder e demonstrar a potência que tem em suas mãos. Evidentemente que nós temos também outros estreitos que já são geopoliticamente mais conhecidos. Um dos mais famosos é o Estreito de Gibraltar, aquele que está entre o continente africano e o continente europeu e que faz, apesar de estar numa área que é reivindicada pela Espanha, é controlado pelo Reino Unido. Este controle permite ao Reino Unido, em conjunto com outros canais e estreitos, como nós já dissemos anteriormente, o colar de ilhas pelo Atlântico Sul, a questão do arquipélago Malvinas e toda uma rede de ilhas que vai até o Extremo Oriente, permitia a liberdade de navegação daquele país desde os auspícios da Revolução Industrial. Para ter sucesso na sua revolução e, consequentemente, fomentar o comércio, a Inglaterra, seguindo os preceitos de Marat e de outros pensadores geopolíticos, tem como objetivo traçar um novo panorama dentro das relações internacionais da época, bem como imprimir a sua vontade capitalista na região. Marat, ele é um ex-almirante americano que preconizava a liberdade de navegação, bem como o uso do controle do mar, negando a outras potências. Isso vai ser muito importante entender no sentido de postergar direito a outras nações em detrimento ao fato de que somente uma ou duas nações, no caso a Inglaterra e o Reino Unido, de ter o controle marítimo para poder escoar a sua produção, ter bases navais para garantir o seu poder e almejar interesse em relação a terceiros países. Isso faz com que essas potências sempre pensem no ramo marítimo, ter bases avançadas de controle, e o que dá, inclusive, eles o direito a reivindicar, por exemplo, possessões em mais locais longínquos do planeta Terra, como, por exemplo, a Antártida e, por exemplo, territórios em África, Ásia ou mesmo na América Latina. Entretanto, quando nós temos a questão dos canais artificiais, em consequência também com os estreitos, percebemos que tem uma questão também geopolítica por detrás deles. Quando nós conhecemos, por exemplo, a triangulação de diversos canais, e eu vou ficar aqui mais na questão da América Latina, do Atlântico Sul, para que possamos entender melhor o comércio que havia entre Brasil, entre países das colônias portuguesas da rota de escravos, sempre foi objeto de contestação por parte da Inglaterra. E isso ela poderia aplicar esse poder não só por ser a potência marítima e naval na época, como também ter essa rede de colar de ilhas que atinge Ascensão, Tristão da Cunha, Arquipélago Malvinas, para que possa ter bases avançadas navais, bases avançadas hoje também convertidas em aéreas e poder ter presença no território. E como sabemos, poder ele é presença e essa presença ela tem que ser feita de forma uníssona, presente e de forma qualificada. Por isso, altos investimentos são feitos nessas pequenas localidades para assegurar poder e exarar soberania, a fim de atestar para as outras nações e afastar outros pedidos sobre o seu poder, a sua soberania, que não pode ser contestada nestas áreas. Evidentemente que a grande diferença que há entre os canais artificiais e os estreitos é que os canais artificiais eles podem ser facilmente fechados, né? Em detrimento de muitas vezes do estreito ser um pouco mais difícil.
dada a sua complexidade ou até a sua geografia do local. Muitas vezes o canal artificial, como ele é construído, ele é feito sob terra, você tem uma questão mais particular de poder fechar, ter o controle do canal. Isso nós podemos ver tanto no Egito, que durante algum tempo foi fechado pelo governo do então presidente Nasser, bem como também no canal do Panamá, caso tenha algum conflito e que possa ser utilizado como um fechamento entre produtos que venham do Ocidente para o Oriente e vice-versa. Dessa forma, percebe-se o poder e a questão imponderável de você ter o controle sobre o acesso a esses canais. Por mais que você tenha liberdade de navegação e a liberdade de transporte, é evidente que você impõe força, impõe poder quando você faz o fechamento. Você aumenta custos, você aumenta frete e você delonga prazo para a entrega. E num mundo globalizado e capitalista como vivemos, a questão de tempo e dinheiro são essenciais para a garantia de lucro e a garantia de bons negócios. Portanto, sempre é necessário uma alternativa, e essa alternativa ela precisa ser viável. Muitas das vezes a alternativa viável se dá por meio da questão dos canais que não são artificiais, mas dos estreitos que são naturais e que eles podem sim voltar às antigas rotas de navegação descobertas muitas vezes por navegadores portugueses, espanhóis ou a serviço das duas coroas, uma vez que naquela época, nos séculos XV e XVI, era muito comum você contratar pessoas de outras nacionalidades ou de outras regiões a título de defender a coroa lusa ou a coroa espanhola na sua nova conquista, que seria a América, o novo continente de até então. As dificuldades da passagem dos canais, seja pelo Estreito de Magalhães, pelo Drake, a passagem de Drake pelo sul do continente, ou também do Cabo da Boa Esperança, demonstraram durante muito tempo a necessidade de você ter rotas alternativas, que foram solucionadas em grande parte pelo Canal de Suez, a construção no século XX, também como no início do século XX, a construção do Canal do Panamá, que envolveu negociações entre Estados Unidos da América e França e que foram completadas pelos Estados Unidos. Todavia, há também a alternativa a estes canais. Notoriamente, a China está construindo um outro canal na América Central, também como alternativa à passagem do Canal de Panamá. São canais que você passa uma boa parte da produção mundial. E isso é muito importante para você ter o fluxo de mercadorias e também o fluxo de navios pelo mundo. E, claro, que esse fluxo de navios também tem um aspecto ambiental a ser preservado, a ser respeitado. Nos estreitos naturais do sul do continente, tanto americano quanto do subcontinente africano, essa diminuição da passagem de navios pode se entender um maior respeito ao meio ambiente, uma vez que não seja danoso, visto que muitos navios podem causar algum problema ao meio ambiente aquático da região. Os estreitos são importantes desde a época da Bíblia, desde a época de textos antigos históricos, na qual a sua presença, o seu poder sempre foi motivo de muitos conflitos e guerras e que nós percebemos até hoje nos dias atuais. Toda vez que você fala, principalmente na Europa, na região do Oriente Médio, em que você tem muitos pequenos estreitos, então você tem Dardanelos, você tem Bósforo, sempre foram canais ou linhas de comunicação que já passaram pela mão de muitos países, de muitas nações e de muitos povos. Povos estes que tentam, de certa forma, ainda imprimir o seu poder e tentar negar o uso pelo outro para poder ter o seu poder confeccionado naquela área. A questão que envolve o canal e os estreitos é muito importante para que possamos não só compreender a dinâmica e a sistemática do comércio global, mas também que possamos dar atenção àquilo que pode acontecer nos próximos anos. Porque a medida geopolítica em que você há um declínio dos Estados Unidos da América na seara global, uma ascensão da China, um ressurgimento da Rússia, a nova rota da seda, todos estes canais eles vão pensar e estreitos eles vão ser repensados para atrair maiores investimentos, bem como também
a importância geopolítica pode se dar de maneira mais acentuada e elevada. Vejamos, por exemplo, o caso de muitos canais da Europa e da Ásia, por onde passa boa parte da rota da seda terrestre da China. Isso pode ser importante para tentar mostrar o maior poderio do país asiático no seu plano de poder confeccionar e imprimir maior velocidade à entrega de produtos mundo afora. Essa entrega de produtos ela é muito importante para poder fazer com que o comércio mundial funcione para que ele seja cada vez mais próspero. Importante notar que alguns estreitos, por exemplo, como o Estreito de Gibraltar, ele conecta duas áreas importantes. Além de estar entre os continentes europeu e africano, ele conecta o Mar Mediterrâneo e é muito importante entender que o Mar Mediterrâneo, conhecido historicamente como Mare Nostrum, do latim, era uma bacia do Império Romano, muito importante para as navegações entre o continente, entre o próprio Império e suas províncias. De certa forma, este estreito ainda é muito importante porque garante a liberdade de navegação do Mar Mediterrâneo por toda a Europa. Portanto, o controle da Inglaterra se faz presente e se faz de maneira com que se possa também controlar todo o comércio marítimo naquela região. É importante destacar que muitas vezes este controle por uma potência fere interesse de outros países e que, geopoliticamente, a mudança pode trazer novas consequências, novos ritos e novos problemas na seara da geopolítica global. Para termos uma ideia, a ascensão da rota da seda da China pode trazer novas configurações e novos usos para esses estreitos e canais artificiais, por onde já passa considerável parte do comércio global. A promessa de tempos da China de poder fazer um comércio cada vez mais rápido e cada vez mais efetivo pode fazer com que mais cargueiros estejam no mar. É lógico que é necessário se ter o cuidado para que estes cargueiros não tragam mais problemas ambientais e maiores questões de problemas, seja de bandeira ou seja da liberdade de navegação. Porque, evidentemente, o mar, como ele é aberto e ele é amplo, ele permite múltiplas configurações para a questão marítima e também para a questão geopolítica de confluência de interesse das nações, principalmente aquelas que estão nos ramos das potências. Como já havia mencionado, a ascensão da China juntamente com a ascensão da Rússia podem fazer com que este uso de canais estreitos seja relativizado, bem como a questão da Rússia ter uma possibilidade de travessia pelo Ártico pode, de certa forma, também relativizar os usos dos canais do Sul, uma vez que a Rússia, desde a época da União Soviética, sempre buscou uma saída para um porto quente, dada a impossibilidade de travessia pelo Ártico. A recente anexação da Crimeia é prova disso. É uma base naval de Sebastopol que serve para a questão ali do Mar Negro, Mar Cáspio, a liberdade de navegação russa, que vai evidentemente compor-se com outros países para ter acesso tanto ao Mar Mediterrâneo, também como pelo Canal de Suez. O que se percebe, então, que há uma grande negociação entre as potências por detrás para o uso dos seus recursos naturais, seja pelo estreito ou dos seus recursos artificiais, seja pelos canais. O poder que esses países têm na mão é muito grande e apenas a decisão de poder fechar, impedir, restringir ou reter navios causa impactos econômicos de grande monta. É evidente que mesmo a alternativa que sobraria aos países de terem passado pelas rotas sul, seja pelo Estreito de Magalhães ou pelo Cabo da Boa Esperança, também são rotas possíveis economicamente, só que são mais caras, além de demorar mais, também podem trazer prejuízos ao comércio global. O comércio global que funciona na perspectiva de maiores lucros e menores prazos pode se ver refém de interesses localizados de países que podem agir politicamente para trazer prejuízos a uma nação ou outra. Quando falamos de estreitos e de canais, a liberdade de navegação, o fluxo comercial e a liberdade de passageiros, de circulação de passageiros, deveria ser a premissa mais importante. Evidentemente que está por detrás dessa premissa a questão do poder. E exarar poder para algumas nações
é imprescindível para tirar algum proveito daquele recurso que ela detém ou que ela possui. Se já vimos que os canais e os estreitos são motivos de conflitos, alguns resolvidos e outros nem tanto, podemos ter a noção de que, com o agravamento da crise global, com essa crise de refugiados, com as mudanças climáticas e com a questão cada vez mais do comércio ser compartido mais ou menos Estados Unidos e China, podemos ter que a politização dessa política global vai se referir também em relação pontualmente ao uso, principalmente da questão dos canais artificiais. Como já mencionado, a construção do canal na América Central pela China, exatamente na Nicarágua, exibe o fato de não querer usar o canal do Panamá, para como se tivesse um canal próprio para o escoamento de sua produção, tanto a importação de produtos de maior vinculação agropecuária, como de exportação de produtos industriais, sem precisar depender da benesse de outros canais que estão coligados com outros países. Dessa forma, nós temos uma independência de um país, mas até que ponto se faz necessária essa independência, tendo em vista que isso pode prejudicar o meio ambiente, por exemplo, de toda a bacia do Caribe, que nós já sabemos que é uma bacia muito suscetível a desastres naturais. Vejam, por exemplo, os acidentes que já aconteceram no Golfo do México, cargueiros que derramaram petróleo e que tiveram vários problemas. Quando você tem que parte da produção global passa por esses canais, você está sujeito a essas intempéries, não só de fulcro econômico, por exemplo, quando se transporta petróleo, mas também quando você tem a questão de parte desses navios não estarem adaptados ou não estarem aptos para fazer o comércio marítimo. Isso sem contar na questão da pirataria, que é muito importante visualizar nos dias de hoje. A pirataria que ela vem crescente, ela de certa forma é um retrato da desigualdade global. Desigualdade global que se dá entre os países, entre as regiões, entre as pessoas, o que causa vários problemas na seara global. Dessa forma, você preconizar apenas a riqueza de uns em detrimento de outros promove violência, promove saques e promove regiões que são problemáticas. Dessas regiões, nós podemos também entender que toda vez que você tem um povo que quer dominar o outro ou uma nação que quer dominar outras, você tem aquele sentimento popular, aquele sentimento de rebeldia que pode trazer problemas para a comunidade internacional, a segurança e a paz da comunidade internacional. Para se falar muito em segurança, também precisa trabalhar o social dessas pessoas, trabalhar a sociedade dessas comunidades, dessas nações pobres e que muitas vezes têm as suas riquezas extraídas e não têm a devolução corrente para a manutenção de sua prosperidade social. Você extrai riquezas e não devolver benesses só causa violência e a violência, por si só, gera cada vez mais violência. Por isso, é muito importante entendermos que o mundo, nessas regiões mais sensíveis, tanto desse ponto de vista onde ocorre pirataria, ou dessas questões onde envolvem mais os países exercendo maior pressão, costumamos chamar de choke points. Choke points são áreas, pequenas áreas onde tem grande importância e relevância estratégica e política, onde você tem um maior investimento militar para tentar assegurar, de certa forma, a presença e fazer com que essa presença possa ser cada vez mais útil ao país ao qual serve, não necessariamente para a humanidade, e que você possa sim ter uma questão diplomática e que envolve o direito internacional. Muitas vezes é muito difícil de podermos entender e traduzir a vontade dessas nações que ainda se permitem, muitas vezes, não obedecendo aos auspícios do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou mesmo alguns membros permanentes não obedecerem à questão principal de ter a navegação, a liberdade de navegação do mar. Doravante isso, nós temos a questão da fomentação de problemas que eles começam e tem toda uma questão que vai gerando problemas, crescendo problemas, e essas tensões podem virar conflitos. Quando descobrimos conflitos no mar, seja pelas riquezas, nós vamos ter também outros tipos de delitos que vão
ter grandes avergações no século XX. O século XX, que já é conhecido por ser um século onde problemas como migrações e os desastres ambientais dão a tônica nesse começo de século, também podemos entender, por exemplo, que as questões de rebeliões que acontecem em países, de revoluções, fazem com que pessoas fujam dos seus territórios nacionais e procurem abrigo em outros territórios. E nós temos aqui a imprensa noticia com grande afirmação os navios de pessoas que saem da África e procuram cidades italianas, francesas, espanholas, portuguesas e até pessoas que caminham desde a Síria até a Grécia buscando refúgio. Podem fazer pela via terrestre ou pela via do mar, pela via marítima. Esse tipo de transporte, é lógico, é rechaçado pelas nações mais desenvolvidas, mas não podemos muitas vezes nos esquecer que elas são a semente desse problema. Como eu disse anteriormente, quando você não faz a redistribuição da riqueza a quem de direito, quando você faz intervenções injustificadas mundo afora, você causa problemas da ordem social, econômica e também política de nações, fazendo com que pessoas procurem outros abrigos seguros, fazendo com que haja a fuga de pessoas, seja por motivos também religiosos, políticos e sociais. Evidente que essa fuga de pessoas causa também distúrbio dos países a quais estão recebendo, que não se sentem preparados e não estão preparados e também nem querem se preparar para receber esses refugiados. Isso é uma tônica muito importante no mar. Quem de nós não se lembra e vai se lembrar por muitas décadas daquela criança refugiada quando chega a uma praia da Europa, ela cai morta. É uma imagem que chocou a todos nós. E ela choca a todos nós porque é uma pessoa que estava fugindo de uma situação não só de guerra, ou de intolerância religiosa, ou de conflitos armados, mas demonstra a falta de preparo do outro que está para receber. E quais os motivos que levam aquela criança a estar ali? Quando não dividimos riqueza, quando não dividimos prosperidade, o direito às vezes não consegue dar a solução mais harmoniosa para as questões. O mundo se vê incapaz de poder traduzir e poder fazer essa questão ser solucionada. Essa ausência de solução, realmente, ela vem numa crescente e, coligado com a intolerância que vivemos atualmente, seja por motivos que levam à democracia, ou seja pela polarização que nós assistimos hoje no mundo, apenas agravam a presente questão. No que diz respeito ao uso do mar, essas posições vão ser cada vez mais realçadas e reforçadas, fazendo com que tenhamos maiores problemas na situação econômica atual. Uma crise econômica global, de recessão, é evidente que os países querem se assegurar o seu direito em detrimento do outro. E o outro que já está combalido apenas tem a tendência de permanecer mais combalido e mais fraco, permitindo assim a ascensão não só de grupos terroristas ou de piratas, ou também como de pessoas que querem o controle político para poder desafiar os interesses de uma população. É evidente que nesse panorama global que nós vivemos atualmente, é muito importante olhar o aspecto dos estreitos e também dos canais artificiais, que eles poderiam ser uma grande solução para o problema mundial. Se nós temos que a maioria do comércio mundial é feito pelo mar, se nós temos caminhos rápidos, expressos, para poder fazer esse comércio, devemos fomentar o comércio para que o comércio seja uma resposta positiva para combater esses delitos. Não só os delitos, como também combater a questão social de pobreza no mundo. Essa concentração da pobreza e esse aumento da pobreza que é verificado mundo afora, mostra a incapacidade dos governantes e de seus dirigentes de poder fazer a melhor situação a nível global. Não só os governos nacionais, como organismos internacionais também não se deram conta da gravidade do problema e que essa gravidade vai trazer problemas para as próximas e futuras gerações. Não é um problema que se resolve da noite para o dia, é um problema que você demora muito tempo para resolver. É preciso planejamento, é preciso pensar,
é preciso estudar, é preciso planificar para fazer com que todos possam crescer em harmonia, paz e prosperidade. As oportunidades que o mundo tem são de grande monta. Entretanto, temos de pensar o uso correto desses canais e dos estreitos, para que eles deixem apenas de ser um instrumento geopolítico e geoeconômico e possam sim traduzir na prosperidade de uma coletividade. Quando nós ficamos refém de nações e nós temos problemas de integração, você tem interesses de países mais fortes que se sobrepõem ao interesse de países mais fracos, façam o controle técnico da área e assim possam propugnar o subdesenvolvimento das nações por onde passam esses canais. Se nós só prestarmos atenção, por exemplo, ao canal de Suez e também ao canal do Panamá, o comércio mundial transita por aí, mas nem sempre isso significa riqueza e prosperidade dessas nações, porque estão sempre a serviço de terceiras e quartas nações mais poderosas que utilizam aqueles canais, aqueles movimentos, para poder fazer o comércio global girar. Portanto, quando percebemos atenção a isso, vemos que há uma falha no próprio sistema como um todo. É esta falha que esse sistema tem que resolver, para evitar o fechamento desses canais, o fechamento dessas rotas de comunicação e fazer com que a liberdade marítima seja evidentemente uma liberdade para que todos possam usufruir, para que todos possam fazer e para que todos possam ter a exata noção, a ideia da prosperidade que deve ser comum, repartida, compartilhada a todos. Além desses estreitos e canais doravante falados, também temos situações bem particulares que estão ocorrendo no mundo afora. Os canais da Mancha, por exemplo, eles têm uma negociação mais forte entre França e Inglaterra e que se mostra mais efetiva do que, evidentemente, você ter conflitos dessas duas nações. A passagem subterrânea permite não só o livre trânsito de pessoas, como também o de mercadorias e também traz a liberdade de você ter maiores transações de comércio de produtos e valores, que evidentemente foi recentemente um pouco afetado pela questão da saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido pelo processo do Brexit, que ainda, apesar de ter uma solução aparente, mas que já afetou profundamente a economia inglesa e que pode trazer maiores percalços ainda à recuperação daquele país, dado o atual quadro da pandemia da Covid-19. Entretanto, essa solução ela está fora do alcance de outras regiões do mundo, onde há sim conflitos pelo controle, pelo acesso, tanto dos estreitos como dos canais artificiais. Dessa forma, temos que ter em mente que a negociação é o melhor caminho para a solução destes problemas. Se a solução para a negociação é feita de maneira difícil, as organizações não governamentais, bem como os organismos internacionais, deveriam se fazer mais presentes para garantir que este comércio mundial, que é passado por esses canais e por esses estreitos, possa efetivamente representar a distribuição de renda, em que muitas vezes isso não acontece, alijando países que tenham uma porção geográfica favorável, mas que sejam desfavoráveis economicamente e, portanto, possam ter problemas depois na sua questão de desenvolvimento social e econômico. Portanto, quando assistimos à questão dos canais artificiais e dos estreitos, temos que ter em mente que não só o comércio pode responder o uso, mas também o comércio aliado à presença militar, aliado à conservação natural, porque muitas vezes a intervenção humana ela é maléfica para o meio ambiente. Só basta imaginar que a abertura de um canal pode trazer compensações que podem não ser feitas ou feitas de maneira aquém do necessário. E isso pode também causar efeitos diretos e indiretos na vida marinha e na vida marítima de espécies, bem como na transição também de você ter a questão de animais e também da vegetação em determinadas áreas. Por fim, estudar os estreitos, estudar os canais, é uma área de grande complexidade dentro do direito internacional,
pois nós temos não só estes que foram mencionados aqui nesta aula, mas também muitos outros pequenos canais e estreitos em diversas regiões do mundo. Podemos citar os estreitos dinamarqueses, os estreitos da Turquia, os estreitos da Ásia, que também são importantes, mas que, devido à sua menoridade, nós temos uma questão menos complexa. A questão mais complexa, evidente, fica aos canais artificiais, basicamente Suez e Panamá, bem como os estreitos, né? Os estreitos de Gibraltar, o de Magalhães e o que representa também a passagem de Drake, que é a passagem que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, o de Gibraltar, Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, e também a questão de Suez, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, ali ao Oriente Médio, e por onde esses pontos passam, nevrálgicos, passam boa parte da produção mundial. Por sua vez, os choke points são questões sensíveis, são áreas sensíveis do mundo e que você tem a questão, quando há um conflito, precisa ter o controle para você negar ou acessar o uso ao território, à nação aliada ou vetar ao inimigo. Evidentemente que todo choke point ele tem a sua importância já geopolítica e geoestratégica estampada. E o mundo há vários choke points. Um deles é o arquipélago Malvinas, temos o Estreito de Malaca, temos o Estreito de Hormuz, temos também o Canal de Suez, o Canal de Panamá. Por que eles são pontos nevrálgicos dentro da seara global? Porque além de representar passagem de comércio, também são pontos geopolíticos importantes, onde as nações elas vão tentar colocar bases navais ou bases aéreas próximas às localidades para poder ter o controle da área como um todo. Controle esse que é muito importante para a preservação de uma segurança internacional, mas que muitas vezes a segurança não se traduz na pacificação dos países ou na pacificação das regiões. Basta o exemplo de termos que, veja que o arquipélago Malvinas até hoje encontra-se numa questão não decidida entre Reino Unido e Argentina, o que é importante que as nações possam sentar, conversar e definitivamente colocar um ponto final na quimera que se encontra de maneira secular. Todo choke point, ele é importante, o estudo e a sua individualização, porque dele decorre algum problema geopolítico que está por detrás dele. Isso faz com que tenhamos questões mais sensíveis e também as questões que, porventura, possam trazer problemas na geopolítica global. Uma vez que, com o aumento da polarização e com o aumento da importância do comércio e com a presença cada vez mais ativa da China dentro da seara econômica das nações, promovendo dentro da sua rota da seda uma expansão do comércio pela via da infraestrutura, é evidente que isso pode afetar interesses de outras nações já consolidadas. Esse choque de interesses que não se dispõe exatamente à área que estão localizados esses choke points, ou esses canais, ou os estreitos, mas que podem sofrer pela interferência do interesse de outras nações que estão por detrás desses movimentos. Assim, percebemos que toda e qualquer movimentação política que envolva o uso político dos canais e desses estreitos internacionais é fato sensível para as relações internacionais do mundo e também para a promoção da paz global e da prosperidade local e também global do mundo. Uma vez que pelo mar, mais de 95% dos bens produzidos são transportados pela via marítima. E, de muitas formas, da maioria desse percentual, passa ou por algum canal ou por algum estreito, o que torna ainda muito mais sensível a presença das nações e a importância que elas impõem para ter acesso ou não controle a esses canais artificiais ou aos estreitos naturais. De toda forma, fechar um canal parece ser muito mais fácil do que fechar um estreito. Por mais que seja militarizado, muitas vezes o estreito pode ter uma abertura maior que impede o seu fechamento. Mas, de uma forma ou de outra, pode indicar o caminho a ser perseguido ser maior, o que pode gerar prejuízos a todos os lados, seja pelo aspecto econômico, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto social
e seja pelo aspecto temporal. Portanto, há de se pensar no uso ideal e correto dos estreitos dos canais artificiais para promover não só o comércio, mas também para promover a prosperidade global como um todo. Valores globais precisam estar presentes para que não fiquem apenas adstritos a um pequeno grupo de nações que queiram controle para si, apenas e tão somente para determinar o que transita ou não pelos canais e pelos estreitos, causando problemas a outras nações que podem ter produtos também a serem exportados de maneira correta, protegendo assim toda uma cadeia de produção global. E agora vamos passar ao quiz desta aula. Vamos passar as questões. O Estreito de Gibraltar conecta quais áreas do globo? Alternativa A, Mar Mediterrâneo ao Oceano Pacífico. Alternativa B, Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico. Alternativa C, Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Alternativa D, Mar Cáspio ao Oceano Atlântico. Vamos então descobrir qual é a resposta correta dessa primeira pergunta do quiz. Alternativa C, do Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Evidente que nós temos que aqui nessa resposta entender a sua posição geográfica. Como eu já disse em aula, o Estreito de Gibraltar, que ele é em terras espanholas e controlado pelos britânicos, ele conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. E essa é uma posição que está configurada no mapa, portanto, as outras respostas nem poderiam ser consideradas, uma vez que já está consignado dentro do mapa e dentro de uma posição geográfica. Passamos à próxima questão. O cargueiro Ever Given, que encalhou devido a uma falha técnica, ocorreu em qual canal do planeta? Alternativa A, Canal do Panamá. Alternativa B, Canal de Suez. Alternativa C, Estreito de Malaca. Alternativa D, Estreito de Hormuz. Vamos à resposta correta? A resposta correta é a de letra B, Canal de Suez. Como já foi amplamente veiculado pelos meios de comunicação, o cargueiro Ever Given, ele teve um problema de falha técnica e o seu bordo e bombordo tombaram dentro do canal, impossibilitando o transporte e o fluxo marítimo. Como o canal ele é construído pela força do homem, é um braço de mar dentro da terra, a sua posição invertida fez com que travasse o canal, travando o canal, impossibilitando tanto o fluxo de ida e vinda pela descida tanto do quem vai do Mar Mediterrâneo para o Oceano Índico ou quem vem do Oceano Índico só para o Mar Mediterrâneo, o que causa milhões de prejuízos de dólares diariamente naquela época. Então, para entendermos a questão, Canal de Suez é a resposta correta. Vamos à próxima questão? A última questão do quiz de hoje. O Canal de Suez está em qual país do Mar Mediterrâneo? Alternativa A, Itália. Alternativa B, França. Alternativa C, Líbia. Alternativa D, Egito. Todos os canais são banhados pelo Mar Mediterrâneo. Mas vamos descobrir a resposta correta? A resposta correta é a de letra D, o Egito. Muito famoso a questão do Egito, pelo seu presidente Nasser, que abriu e também até produziu o fechamento do canal nos anos 50, promovendo a reabertura ou a reativação da passagem sul pelo Cabo da Boa Esperança, o que causou prejuízo a diversas nações europeias, dentre eles a França e o Reino Unido, que utilizavam muito esse canal e não tiveram poder para abrir o canal, o que já demonstrava a decadência desses países frente ao Concerto de Nações e que logo depois o canal foi reaberto. É importante notar que nessas questões sensíveis de canais, quando há o fechamento, como nesse caso, ou até interrupção, como no caso da questão anterior, você precisa desviar todas as rotas marítimas. E esse desvio de rotas marítimas, elas têm impacto diretamente no comércio mundial, porque elas impactam na demora e também na configuração das balanças comerciais dos países. Por isso é muito sensível nós estudarmos as questões tanto dos estreitos quanto dos canais artificiais, porque elas oneram nações e países.
É evidente que a causa que traz consequências econômicas, jurídicas, políticas e sociais que envolvem os canais artificiais e também os meios de navegação são a tônica do século XXI, que também, além de ter os problemas de fato, não só do transporte marítimo, também do transporte de pessoas e, mais consequentemente, das migrações e dos problemas ambientais, formam um arcabouço que se torna muito importante nesse curso de Direito do Mar tratado aqui no Saber Direito da TV Justiça. Dessa forma, temos a obrigação de alertar você, telespectador, da importância de estudar essa área tão nobre do nosso direito e que muitas vezes é pouco lembrada e pouco relegada a patamares inferiores. Estudar uma possibilidade de onde mais de 90% do comércio brasileiro passa pelo mar, onde o comércio mundial também opera em grande escala, é a medida que se faz necessária para poder compreender a dinâmica desse mundo globalizado que preconiza sempre o lucro em detrimento do atendimento social às pessoas. Também vimos na aula de hoje a importância e o estudo dos choque points que estão espalhados por todos os continentes do globo e que são importantes para entendermos a maneira pela qual se dá o poder em que os estados preconizam para o acesso ou a negação do acesso a territórios interiores ou a lagos, seja nos continentes da Europa, da América, da África, da Ásia ou da Oceania. Não temos a pretensão de estudar todos os estreitos de todos os canais artificiais, porque realmente são de grande monta. Apenas elencamos os principais, os mais conhecidos, para trazer a você, a telespectador, uma dinâmica diferenciada de como podemos olhar esta área e podemos compreender e chamar a atenção para que esses estudos possam ser mais desenvolvidos, onde o debate precisa se fazer mais presente na comunidade científica e que sua importância é de grande monta para entendermos os problemas do mundo atual. Entretanto, não basta apenas estudarmos essas questões, mas também aplicarmos ao nosso dia a dia corrente. Tentar entender de que maneira que ocorre essa politização do uso de canais e estreitos não está correto quando nós pensamos em aumentar comércio, quando nós pensamos em diminuir fronteiras e abrir novos horizontes para o comércio mundial. Não podemos ficar refém apenas e tão somente de interesse de poucas nações que olham o comércio mundial apenas como um instrumento de imposição de vontades. Para isso, o direito tem que agir de maneira veemente. O direito internacional ele precisa atender aos ditames não só de ou duas nações, mas de toda a coletividade das nações, para que se possa eventualmente trazer maior pacificação no mundo em que vivemos atualmente. As mudanças que nós assistimos hoje, elas vão colocar em xeque muitas das prerrogativas até então existentes. Novos canais serão abertos, os estreitos poderão ter seu uso relativizado, novas rotas serão firmadas e terão sua importância cada vez estratégica maior. Não podemos apenas elencar novas perspectivas sem esquecer das que já existem, trazendo para você, telespectador, um novo panorama, uma nova oportunidade de uma nova disciplina que precisa ser mais estudada, mais fomentada e de maior capacidade de organização e de divulgação dentro da comunidade científica nacional e internacional. Portanto, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, na qual tratamos sobre canais artificiais e estreitos internacionais. E aproveito para convidá-los para a próxima aula, aqui no programa Saber Direito, na qual vamos tratar sobre a geopolítica no mar. Aula muito importante, na qual nós vamos debater e discutir qual é a posição do Brasil, como o país enxerga, se defende e preconiza a defesa dos seus interesses dentro dessa seara de nações que estão brigando por espaços marítimos, delimitar e fazer a exploração de seus recursos e também da transmissão de recursos alheios. Não perca a nossa próxima aula, os espero até breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.